Eu me formei em medicina por influência do meu pai e acabei conhecendo a palavra de Deus através de um ex-presidiário. E ele um dia apareceu na minha casa e eu comecei a estudar a Bíblia com alguns amigos e pela primeira vez tive contato também com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E depois de formada, não muito contente com a profissão, com algumas decepções que eu tive durante a faculdade, acabei montando um restaurante japonês, fiquei 5 anos afastada da profissão. E durante esse restaurante, as coisas que eu estava fazendo lá, eu comecei a me questionar se realmente era aquilo que eu queria fazer. Comecei a jejuar e orar, questionando para Deus o que Ele queria de mim. E num desses jejuns, um rapaz então me procurou, perguntando se eu era Daniela, e me trouxe alguns livros para estudar. Era o Conselho sobre Regime Alimentar, A Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Saúde, Medicina e Salvação. E nesses livros, então, eu observei que o médico tinha um papel fundamental, que Jesus queria que a gente fosse um médico missionário e que existia uma maneira, um estilo de vida diferente de viver, que era comer uma alimentação mais integral, com coisas mais naturais, uma alimentação rica em verduras, frutas, que era bom dormir cedo, ter confiança em Deus, tomar mais água, fazer exercício. E comecei a mudar meu estilo de vida. E vi bastante resultado na minha parte física, né, que eu tinha bastante problema na pele, tinha problema no ovário, no estômago, e isso foi sanado assim rapidamente. E na parte mental comecei a ter mais disposição, mas o principal foi que eu comecei a sentir que Deus estava falando comigo através da leitura da Bíblia, através dos escritos de Ellen White. E resolvi então que eu queria seguir o que Deus me falava naqueles livros, que eu tinha que ser uma médica missionária. E aquilo começou a me tocar e acabei indo então trabalhar na Grande Florianópolis. Então conheci o Dr. Luiz, que era um ateu, que estava com um estilo de vida totalmente errado. E um dia ele me pegou no consultório estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia. E eu ofereci para ele então o estudo da Bíblia, ele aceitou. E ofereci para ele a leitura da Ciência do Bom Viver. E ele lendo a Ciência do Bom Viver, ele se deparou também que ele estava tendo um estilo de vida totalmente antinatural. E ele mudando então, acabou emagrecendo, a pressão abaixou, o colesterol melhorou, começou a se sentir bem. E decidimos então aplicar aquilo nos nossos pacientes. E os pacientes então que aderiram ao programa começaram a fazer mais exercício, implantamos algumas aulas de culinária saudável também naquele local, começamos a montar grupos de palestras, ensinar as pessoas como deixar de fumar. E elas começaram a mudar, inclusive várias começaram a devolver os medicamentos. E percebendo então isso, que as pessoas estavam melhorando fisicamente, várias depois começaram inclusive a devolver os antidepressivos e nos procurar para saber se a gente tinha alguém para dar o estudo da Bíblia. E percebemos então a relação que a obra médico missionária tem com a pregação do Evangelho. E observando todas essas mudanças nos pacientes, como eles estavam felizes, melhorando seu estado de saúde, nós percebemos que tínhamos uma missão juntos, então resolvemos casar. E casados, então, a gente realmente queria entregar nossa vida a Deus, ser médicos missionários, e acabamos então largando tudo, fomos para os Estados Unidos estudar mais sobre esses métodos naturais de tratamentos. Acabamos nos tornando missionários, fomos para Cabo Verde, na África, na costa oeste da África, fazer um trabalho onde realizamos feiras de saúde, e acabamos indo para o Japão também, orientar aquela população sobre um estilo de vida mais saudável. E chegando então, depois do final do curso, dessas viagens missionárias, voltando para o Brasil, então viemos trabalhar na Clínica Adventista de Vida Natural e logo depois então entramos para o Cevisa. Ser médico missionário é você poder compartilhar com o paciente, ver ele como seu próximo mesmo, ver a necessidade, às vezes, da alma que ele tem. Não é só atender um sintoma, simplesmente fazer uma prescrição e mandar o paciente embora. Ser médico missionário é você compreender como que está o estilo de vida dele como um todo, como está a inserção dele no meio da sua família, se ele está satisfeito no seu trabalho. É você ver a espiritualidade dele, se ele tem fé em alguma coisa, de onde vem a esperança, de onde ele pode se libertar da culpa. É poder fazer oração e apresentar o verdadeiro evangelho para ele também. Eu pretendo ser médica missionária até a volta de Jesus.